Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Caio Custer e hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Patrícia Serpa, é a head jurídica de uma das maiores empresas de moda do país e uma das primeiras redes de franquia também no Brasil, que é a Elos. A doutora Patrícia, ela é mestre em Direito do Trabalho, participa de grupos de estudo do trabalho, é professora universitária, tem experiência em estruturação de departamento jurídico de moda na Zara e hoje está à frente da Embrands, que possui marcas que a gente conhece, marcas que são excelentes, né? Elos, a Salinas, Richards, a Tommy, VR, Alexandre Herkovitz, enfim. É um grande polo assim, de marcas de alto padrão que a gente conhece no mercado aí, que a gente usa e que a gente tem muito orgulho. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Bom, obrigada. Obrigado por poder compartilhar, né? Compartilhar conosco aqui um pouco do seu conhecimento, da sua história, para a gente inspirar aí os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo também. O propósito. Eu que agradeço. Imagina. Convite. Eu fico muito lisonjeado e tenho certeza que vai ser muito produtiva aqui a nossa conversa. E sei também que você tem experiência em implantação de processo de LGPD, né? Além de estruturação de jurídica. Então, você tem raiz na trabalhista, lida com contratos, com franquia, com tudo. Varejo de moda, LGPD. Jurídico corporativo é isso. Você tem que fazer, tem que ter um pouquinho de tudo. E por falar em jurídico corporativo, conta pra gente, como é que começou essa carreira e como é que você foi desembocar aí no jurídico corporativo de moda? Boa, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigada de novo, Caio. Eu super agradeço, estou super contente com o convite. É algo bem diferente. Já fiz conversas gravadas, mas não oficialmente assim um podcast. Então, estou bem animada e contente de estar aqui. Obrigada, é um prazer. Bom, vamos lá, contar um pouquinho de como que eu caí aqui, né, no varejo de moda. Eu sempre estagiei, né, na faculdade, sempre, mas em escritório. E o meu primeiro trabalho como advogada, né, recém-formada, foi numa empresa, mas era uma empresa que não terceirizava, né, a gente costuma dizer. Ela tinha um departamento jurídico bem sólido, bem construído. Então, eu tive uma experiência de contencioso, sempre falo. Eu fiz contencioso, ainda que não tanto em escritório, mas a gente cuidava dos processos de contratos. Então, eu já comecei a carreira com os dois lados, tendo que fazer tudo do contencioso e tendo que conhecer os outros braços de uma empresa, né, de um jurídico interno. E fiquei lá bastante tempo, foi o começo de carreira, acho que uns 8 anos... E aí surgiu o desafio da Zara, né? Que foi era assim, a construção do departamento jurídico da Zara. Então, na verdade, eu soube Zara praticamente depois de um mês que eu estava no processo seletivo, porque foram aqueles processos feitos por consultorias, então dizia que era varejo, daí foi abrindo aos poucos, e depois que eu soube que era Zara. E aí, claro, vem toda uma ansiedade, porque acho que todo mundo conhece Zara, não posso dizer que eu não, e acho que como mulher todo mundo usa e gosta da Zara. Então, foi um desafio, assim, né? E eu fiz a migração de uma empresa nacional para uma multinacional. E a operação estava começando a ser estruturada aqui no país? Não, já estava estruturada, né? Acho que a Zara começou no Brasil, ela já tinha quase 10 anos quando eu entrei. Mas o jurídico, eles contavam com jurídicos, escritórios, né, parceiros, então era tudo terceirizado, e o jurídico corporativo, porque eles têm uma estrutura muito grande na Espanha, né, que é um jurídico... o jurídico corporativo na Espanha. Sim, cuidava sim. do... Tanto que eu fui contratada por eles também, né, e eu tinha um... Que até virou meu amigo, que era o responsável pelo jurídico de Portugal, pela facilidade, até pela língua. Ele acabou participando do meu processo seletivo. E depois eu tive a oportunidade também de estar lá com ele, fiz a formação, porque para uma empresa nacional eles têm bem isso, né? Eu fiquei quase um mês lá conhecendo tudo. Isso lá na Espanha? Lá na Espanha, na matriz deles, que fica na Corunha, né? Que é na Galícia, e também em Lisboa, com esse advogado que
que era um pouco meu líder, enfim, né, e também o meu par, porque ele também era um jurídico de lá, e que ele acabou participando do meu processo seletivo. E foi assim, né? Foi assim que eu cheguei no varejo. Foi vamos dizer assim, um susto, porque eu não tinha, por mais que eu tivesse a experiência de jurídico, eu não tinha de multinacional, né? E é o que eu sempre conto, é um desafio. E qual era o segmento que você estava antes Eu da estava na moda? saúde. Eu estava na Olha, saúde. bem diferente, bem diferente. Eu trabalhava Contexto numa regulatório. organização social que administrava hospitais públicos, né? Casas de saúde. Então, Mas foi uma totalmente virada, né, de foi, chave, de foi. carreira. Foi totalmente diferente e me ajudou muito, porque eu tive, né, e tenho até hoje que usar muito do que eu fiz, né, do que eu tenho do contencioso. E eu fazia já uma parte de supervisão de equipe, então de liderança, eu acabei fazendo nessa empresa, então me ajudou. Mas de segmento, uma virada total. E me fala, hoje vocês são, acho que quase 6 mil pontos de venda, vocês são mais de 300 lojas, Sim, não é isso? sim. Na Inbrands também São quantas unidades próprias e quantas de rede? Como Olha, Deve agora... ser uma complexidade, né, lidar, porque aí você lida no mercado nacional inteiro, realidades tributárias diferentes, trabalhistas. Total, e eu não tenho agora o número, mas a gente tem uma quantidade enorme de lojas próprias e franquia, né? E a franquia é um nicho novo para mim, porque na Zara a gente não tinha, na Zara era só loja própria. Às vezes as pessoas também não entendem isso, pensam a Zara é uma multinacional, ou seja, a gigante pensa que é muito maior, mas em termos de jurídico, hoje é muito maior. Quando você abre, né, para franquia, para multimarca, as consequências jurídicas, ou seja, o que é muito maior. Não, você vai lidando com mais contextos, né? Contextos mais Exatamente, complexos exatamente. e com a demanda maior. É bem isso, então... E também você pulou de quantas unidades que a Zara tinha para... Olha, na Zara, eu acho que a memória tá mais fresca. Na Zara, claro, na pandemia acabou que a Zara fechou algumas lojas, normal, acho que agora já recuperou, mas eram 56 lojas. Diferente o contexto. Você vai de 50 para quase 400. Pensando Zara e Zara Home, que é a outra marca, né, do grupo que tem aqui no Brasil, chegou a ser uns 64, mas na pandemia diminuiu. E sem falar que você lida com um complexo de marcas hoje, né? Marcas que às vezes até têm uma comunicação diferente com o público, com o shopping. Então... É um posicionamento diferente. E aí tem os licenciamentos, enfim, tem outras marcas que não são próprias e tem parcerias, né? É uma coisa que... É um universo mesmo, até que eu diria que dentro do varejo de moda é um universo até mais completo, né? Porque daí tem as influencers, tem contrato com toda essa gama que a gente não tinha na Zara. A Zara é muito fechada de comunicação, né? A Zara, ela tem... ela diz, né? Quando a gente está lá, a gente ouve que é um low profile. Então, para eles, a comunicação da Zara é uma pessoa andando no shopping com uma sacola deles, né? Isso é o que faz. E, de fato, e funciona. Mas, em todas as outras, a gente tem muito mais... E da Zara, tudo que vinha estava muito na Espanha, né? Comunicação ou rede social, não ficava aqui. E aqui não, aqui a gente faz, a gente vê os contratos, a gente vê cada pedacinho de cada campanha específica de cada marca. Então, a gente acompanha muito mais o passo a passo, né, de todos esses processos aí. E é o que você falou, né? São multimodelos. Um é franquia, o outro é licenciamento. Exato. Um outro tipo de direito de exploração. Assim, bem diverso. Rede própria, terceirizado, multimarcas, franquias, enfim, é um desafio... Imagino um desafio gigante, né? Exatamente. E hoje, você falou, né, que você veio de outro departamento jurídico, você ficou acho, 18 anos lá, né? Aí você estruturou da Zara. 9. Na Zara foram quase 9 anos. Ah, tá. 18 você tem... Isso eu tava falando, essa conta não tá... Mas, enfim, né? Não, no total, eu vou fazer 18 anos de formada, né? Mas isso eu falei, gente, não é possível. Me senti muito envelhecido de aqui. Varejo, não, Entendi. E aí me fala um pouquinho, assim,
O que você acha que é o maior desafio para quem vai ocupar um cargo desse de liderança? Onde é que você encontrou o maior desafio para se tornar Sim. uma líder? Bom, primeiro eu acho que essa migração, né, essa vivência num jurídico corporativo já é diferente. Então, já é um desafio por si só. Eu acho que, principalmente na nossa profissão, acho que, né, às vezes o advogado não tem isso tão claro. E tem que ter, porque são outros mundos, né? E você pode ser um advogado excelente num escritório, mas no jurídico corporativo você fala outra língua, né? Você fala, eu sempre brinco isso, né? A gente fala muito mais do business. Às vezes você vai ter que falar muito mais do negócio do que do direito. E quando você tiver que juntar os dois, é de uma maneira bem peculiar, né? Então, esse é um primeiro desafio. Mas na minha trajetória, assim, como liderança, eu acho que é maturidade, né? Eu acho que eu tive bons líderes, assim. A escola Tem foi pessoas, nem todas, mas eu acho que precisa ter um equilíbrio. Mas a gente aprende também, né? Eu falo Totalmente. assim, todo mundo não, mas assim, muita gente já teve líderes bons Exatamente. e líderes ruins. E eu acho que a gente aprende com os dois. A gente tem que sair ganhando sempre. Sim, sim. Definitivamente é isso. E você sempre pega. Mas eu tive, né? Líderes. Nessa minha primeira experiência, por exemplo, que foi na área da saúde, eu entrei como advogada júnior, enfim, e fui crescendo e saí de lá como supervisora. Então, ou seja, eu já tinha um exercício ali de supervisão, de gestão, e eu tinha uma gerente jurídica que, para você ter ideia, é minha amiga, foi minha madrinha de casamento, né? Então, ou seja, a gente Mas a amizade se deu lá ou já era? Se deu lá. Ou seja, eu a conheci como minha chefe, né? Que bacana. Então, é muito legal isso. Ela virou minha amiga mesmo. Então, eu acho que essas coisas a gente traz, né, pra gente, né? Exemplos bons. Eu acho que hoje é muito difícil a gente, por mais que tenha muita coisa se falando sobre, tem palestra, tem curso, mas não é fácil, né? E ser chefe não é ser líder. E são caminhos que estão juntos, mas não necessariamente se encontram. Então, você tem que exercer mesmo a liderança. Aquele modelo de eu mando e você obedece é um modelo que não funciona. Não funciona. Ele não funciona, ele não é sustentável, ele não vai dar resultado a longo prazo. A gente precisa trabalhar muito com a autonomia, com a colaboração, E não é fácil, né, para quem exerce esse papel. Ou seja, a gente, quando chega num determinado momento da carreira, uma posição, a gente tem tanto para fazer e ainda você fala, poxa, mas eu ainda tenho que liderar, sentar junto, porque é isso, você precisa olhar. Você precisa ensinar, né? Eu já sentei com gente que trabalha comigo e fala, pessoas que têm dificuldade de organização, eu falei, vamos ver juntos como eu organizo meu dia. Então, vamos abrir minha agenda, olha, eu faço isso. Você pode fazer de qualquer jeito, mas para ter modelos, para ter uma pessoa que acabou de chegar. Que eu sei que vai funcionar. E isso demanda tempo. E eu acho que você traz uma questão essencial aqui, né? Primeiro que o perfil do advogado já está mudando. Sim. E aí, quando você está dentro de uma empresa, a empresa não está buscando um especialista em lei. Isso é premissa. Exato. Isso é o que você tem que sair de casa sabendo, conhecer a lei. Mas ele está querendo alguém com um perfil de criação, alguém com um perfil de viabilizar os negócios, né? Exato. Então, não adianta você ficar pensando dentro do mundo do direito exclusivamente dizendo se está certo ou errado. Você tem que construir cenários, possibilidades, colocar o risco e deixar que o gestor vá escolher e administrar esse risco. Fala assim, correr risco numa atividade corporativa, todo mundo corre, até porque a gente não tem nem a estabilidade de ambiente. Sim. Eu acho que o problema é quando você desconhece o risco, que aí você está administrando algo que você desconhece. Exatamente, ele tem que ser conhecido, né? Mas já às vezes ela é uma premissa, né? O assumir riscos vai ser uma premissa, mas você tem que conhecer e saber lidar com ele. E o corporativo demanda mais nesse sentido, né? Porque eles precisam viabilizar a operação, chama o jurídico e fala, bem... Sim. Me ajuda aqui que eu preciso fazer. Sem dúvida. E até no varejo, que era algo que quando eu comecei no varejo, eu lembro que eu tive um gestor, um diretor, né, que ficou até pouco tempo comigo, e eu demorei para entender o que ele queria me dizer. Logo na minha entrevista ele falou, você vai ver que
varejo é diferente das outras áreas, né? Especialmente aqui, você vai... E eu falava, nossa, mas calma aí, eu não estou entendendo essa diferença. Então, é acelerado. E é um acelerado diferente. Não é o acelerado do prazo. Porque, como advogado, principalmente contencioso, você já tem um acelerado. Quem nunca ficou... né? Na nossa época, não era nem até meia-noite, né? Quem nunca correu até o fórum, até às 6, até às 7 da noite para fazer um protocolo, aquelas histórias. Na moto, o estagiário que vai na garupa do motoqueiro, enfim. O advogado raiz passou por isso, né? Passamos. Então, assim, a gente já tem essa correria. Somos acelerados e sabemos ser. Mas o varejo é outro tipo, né? Você tem que aprender a colocar a solução, as opções da forma com que eles querem ouvir, né? Então, não é um parecer de 10 páginas, 50 páginas, não é um monte de doutrina. Eles querem pontualmente aonde que está na lei, por que tem que ser assim. O que eu faço agora? E se eu não fizer, o que vai acontecer? Ou tem alguma coisa que eu posso? E quais são os riscos? Porque daí a decisão, eles que tomam. E, às vezes, a gente brinca. Você tem que ter a rapidez e a consistência de pegar esse apanhado de informações que nós, advogados, sabemos que é um apanhado que, às vezes, é bem grande e transformar em um e-mail, né? Até o final do dia, né? Até o final do dia. Esse é um ponto importante. É isso. E aí, aproveitando um pouco desse conhecimento dentro do direito do trabalho, e relacionando com a atividade que você faz, como é que vocês lidam e como é que você enxerga esse movimento que a gente tem hoje do teletrabalho, do home office, principalmente, né, pós-pandemia, que o mundo ficou muito acelerado e essa discussão vai e volta. A empresa, de repente, hoje, olha, todo mundo agora é home office, flexibilidade. Ah, não, amanhã volta todo mundo porque a gente está perdendo agilidade, criatividade. E como é que vocês lidam com isso lá? Como é que isso tem sido discutido? Eu, como, né, advogada especializada em direito do trabalho, que é o ramo que eu gosto, e assim, eu digo que o direito do trabalho é a minha paixão, tanto que eu gosto de estudar e me aprofundei nele, mas eu lido com diversas outras áreas no meu dia a dia profissional. Eu acho que o home office ele foi foi positivo, né? Eu acho que ele mostrou para muita gente, para muitas empresas, para muitos nichos, para muitos segmentos, que é possível, né, se trabalhar de casa, porque no começo todo mundo falou, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, né? E, na verdade, a gente viu que, claro, dadas as devidas exceções e por outras questões, as empresas continuaram, né? As empresas continuaram a trabalhar. Então, os advogados, então, hoje, né? O que tem de advogado em casa, eu, quando faço reunião com o escritório, eu vejo que eles já estão. Então, porque a gente percebeu, eu sempre defendi muito, a gente aprende, né, a lidar. Sempre que eu trabalhei, eram departamentos grandes, o varejo tem isso, é muito parecido. É uma empresa, você não tem sua salinha, você está com todo mundo, porque eles querem. É tão dinâmico que a gente tem que estar. Então, faz parte um pouco da estratégia do negócio. Então, eu nunca tive dificuldade de trabalhar com barulho, com muita gente. Mas é claro que se você precisa focar em uma coisa, liberar um contrato, fazer um estudo, se você estiver sozinha no seu canto, com os seus livros, com as coisas, vai mais rápido, né? A gente sabe. E vai com mais profundidade. Exatamente. Então, eu acho que o home office mostrou isso, né? Eu acho positivo, né? Para o varejo de um modo geral, ele não é muito adepto ao home office, não 100%. Eu também acho que 100%, eu acho que hoje já nem, né, a gente precisa dessa convivência. Mas, às vezes, algumas empresas nem tanto do modelo híbrido, né? Eu, particularmente, gosto e eu defendo. Mas o varejo, eu também entendo o lado deles, né? A gente trabalha com lojas, né? O nosso negócio é vender. É relacional, né? Ainda mais que são marcas de alto padrão também. O nosso negócio é estar lá o dia a dia, né? De domingo a domingo, num shopping, porque a gente abre sábado e domingo. Então, faz sentido, né, para o varejo. Então, a gente tem essa peculiaridade, mas eu acho que foi um ponto positivo. Eu tendo a defender, claro, com equilíbrio aí, e eu acho que foi algo que trouxe bastante consideração positiva mesmo. E o que você enxerga assim, que é diferente de uma empresa normal? E aí, normal que eu digo no sentido de trabalhar só com unidade própria ou só alocada num determinado local.
Não foi até repetitivo, redundante aqui, né? Mas qual é a diferença de uma rede de franquia, de uma empresa em rede de franquia, para uma empresa que não é rede de franquia? O que você encontrou de diferente que você fala, olha, realmente isso funciona nesse modelo e lá não tem essa demanda? Qual foi a complexidade que você enfrentou? Deixa eu pensar, mas assim, uma coisa que me veio aqui em mente, que é algo que me chamou bastante atenção agora, né, na Embrands, foi que a paixão deles ali, ela também não se distingue. Não é só para a loja própria e não ou só loja própria em detrimento da franquia, né? Isso eu acho muito legal, para mim foi muito curioso, né? Os departamentos se focam do mesmo jeito, sabe? É uma dedicação, tanto que a gente celebra cada abertura, a gente segue, claro, o mesmo layout, sempre tudo com os franqueados, e a gente celebra junto com o franqueado, né? É uma alegria pra gente. Isso foi um ponto bem... não são... como eu posso dizer, não são segmentos diferentes, não são duas empresas, né? A gente está junto, né? A gente eles fazem o apoio para o franqueado da mesma forma que a gente se dedica e apoia o pessoal de obras, o pessoal de VM, para abrir uma loja própria, né? Isso eu acho muito curioso, eu acho muito legal, né? A gente engaja mesmo com a mesma vontade. E do ponto de vista bem jurídico, como eu falei, a demanda é infinitamente maior, né? Porque surgem vários outros pedacinhos que essa abertura para ter franquias, multimarcas, são vários outros universos, né? Desse daqui surgem mais 5, que desses podem dar mais uns 10 braços. Que quando a gente está numa indústria da moda, num varejo que é só loja própria, é muito mais... a gente está num âmbito muito mais restrito. E como é que vocês fazem, por exemplo, para garantir a uniformidade, a padronização dos processos, que é a chave, né, para o sucesso do modelo de franquia? Com tantas marcas, né, com um portfólio tão grande. A gente tem áreas muito treinadas, né, o pessoal muito, muito capacitado lá, muito engajado. Então, a gente passa sempre a mesma mensagem, né? A equipe de obras é a mesma que faz, tanto a loja própria como a franquia. Os procedimentos, embora sejam um pouco distintos, porque a gente está falando de uma negociação própria direta com o shopping, então você já entra de uma outra maneira, mas segue também. E é até engraçado que a prioridade é para franquia, né? Porque o jurídico acaba sendo mais pressionado para liberar o contrato de franquia ali, o que é nosso, do que a locação, né? Eu sempre brinco e eu falo com quem trabalha comigo, que é algo que eu já aprendi no varejo. A gente sempre tem que... E isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, como que eu me organizo? Qual que é a prioridade, Patrícia? O que eu faço primeiro? E eu falei, eu já aprendi que se o nosso negócio é vender, o que a gente precisa é da loja. Então, o nosso ponto focal do jurídico tem contrato de locação parado ou tem alguma negociação? Foque aí. Tem alguma franquia, tem alguma COF que ainda não liberou? Foca aí, né? Então, esse é a lição número 1, né, de um jurídico. Você vai primeiro no que a gente precisa. O nosso negócio é esse. O nosso negócio é ter a loja pronta. O franqueado, vocês priorizam, né? Sim, porque aquela história, vamos liberar porque ele está dependendo da gente. O timing tem que ser muito mais rápido, né? E aí a gente vê porque pode mudar muito rápido a situação dele, ou às vezes ele se interessa, né? Quem está nesse... Você deve saber muito melhor, deve não, com certeza sabe muito melhor do que eu. Vai e surge um outro negócio, ou quer ir para uma outra. Então, assim... Perdeu o time você também não pode perder o time. Então, o jurídico chegou franquia, chegou coffee, a gente para tudo e vamos priorizar. Assim. E falando de franquia e de multicanais, né? Eu sei que vocês têm uma atuação muito forte em lojas físicas, vocês têm multimarcas e vocês atendem também o e-commerce. Sim. E essa é uma grande pauta das redes franqueadoras, né? Como é que lida com o e-commerce, o franqueado, a rede própria, sem permitir que tenha uma hipotética canibalização, né? Porque ela, efetivamente, ela não é, por regra geral, constatada, mas existe o medo do franqueado, enfim. Um receio, né? E, de outro lado, o consumidor ele quer ter
qualquer plataforma Para ele não que interessa, ele quiser né? naquele Ele quer dia. o que for mais acessível para ele, é isso. Um dia ele está no shopping, ele vai comprar na Exato, loja, outro ele quer receber o exatamente. cupom e quer comprar na internet. Ou seja, a Exatamente, gente é. precisa estar onde o consumidor desejar estar naquele Sim, momento. é. Como é que vocês integram isso? Isso é bem consolidado lá na empresa? Eu acho, sim, diria que sim. É bem consolidado, não é algo que gere nenhum tipo de ruído. Eu acho que é praticamente automático, né? A gente tem o sistema, tem essa integração. Eu acho que o e-commerce, ou seja, o online das lojas só veio também a somar. E não existe, tanto que a gente costuma, aqui, né, hoje eu tenho um universo que eu não tinha, de fazer collabs, participações, então, e isso é muito legal, e no que pode e no que a gente faz, a gente sempre passa para franqueado, então, assim, né, a gente tenta ao máximo passar as mesmas condições ou levar as mesmas peças que a gente sabe que vai atrair, né, mais clientes, ou seja, uma collab legal, diferente, com uma outra marca. E isso fica centralizado com vocês. O franqueado tem liberdade de fazer as postagens deles e vocês... Ele tem liberdade. A gente sempre tem um procedimento, já tem as normas que já estão no contrato, qual é o nosso tipo, né, de post, como é que a gente faz ali o nosso Aí marketing. vocês dão Então, um template e fala assim, exato, ó, a gente passa para ele, mas assim, fica livre. Então, a gente normalmente diz o que não seria tão aceitável, enfim, isso nem é jurídico, tá? Isso nem passa pelo jurídico. A gente tem as previsões no contrato, mas isso é bem a área operacional mesmo de franquia que lida. De formar, de acompanhar, exatamente, né? Se tiver qualquer coisa que a gente pense que pode gerar um ruído, a gente conversa, mas normalmente tende a funcionar muito bem. Como é que foi o impacto da LGPD para você, né, nas redes de varejo a que você está hoje, a que você estruturou, Boa né, pergunta. no passado, na parte jurídica? Porque veio para um susto, né? Para assustar, e enfim. Eu lembro que acho que quando entrou em vigor foi até um dia, não teve alguma coisa dessa que virou até um meme, que acho que antecipou um prazo, eu já nem me lembro, é tanta coisa, não, e a gente foi, né, engolido, indas, né? E vindas. Sim. E discussões, como acontecia no direito estrangeiro, como que isso ia sim. aqui. E como é que isso foi assimilado na empresa? Como é que está hoje? Eu acho que eu vejo isso hoje, né, passando o turbilhão de, ai meu Deus, uma lei nova, LGPD, o que a gente vai fazer? Que foi mais susto do que efetivamente está acontecendo, tá? Eu hoje vejo na prática muito controlado. Eu acho que, claro, as empresas se adequaram, ou seja, tomaram as providências ali para fazer uma regularização mínima. Eu acho que surgiu muito serviço, então você precisa de uma empresa específica. Eu acho que com calma a gente pôde ver que não era tudo aquilo que era necessário, né? Eu passei por uma experiência na Zara que foi muito boa, porque por ser uma empresa com matriz europeia, eles já estavam organizados, porque eles já tinham, né? A LGPD, até esqueci o nome dela, é parecida, né? A europeia, agora esqueci. Fugiu. E, então, eles já tinham o modelo, né? E, como eu disse, eles são muito bem estruturados. Então, tinha um departamento próprio, não era nem... São advogados, mas é uma área de LGPD, né? Uma área de proteção de dados. Isso. Área de privacidade e proteção exato. de dados. Então, para cá, veio bem mastigado, né? A gente passou por formações, a gente entendeu, aprendeu, deu todo o suporte, adaptou tudo o que precisava, claro, para a legislação local. Mas foi muito tranquilo, eu posso dizer. Tranquilo, sim. Pensando num projeto grande, corporativo, que envolve uma matriz, então, indas e vindas de documento, né? A gente sabe que quando a gente está numa empresa, não sei se todo mundo sabe, mas numa multinacional, às vezes você faz o documento em português, em espanhol, em inglês. Então, ou seja, isso para o jurídico é tricolonado, então, né? tem todas essas etapas, mas foi tranquilo. Não gerou nenhum tipo de... Eu acho que a empresa que não tinha nada, eu acho que foi diferente, né? Para uma empresa que não tinha uma subsidiária, ou seja, uma sócia, alguém que já tinha passado por isso. Então, acho que foi diferente. Agora, de um modo geral, eu também sempre participei de grupos aí do varejo, conheço outras pessoas, outros gestores de outras marcas. Eu
eu vejo que foi tranquilo, que assim, que as pessoas entenderam, No que a gente final, teve todo mundo sobreviveu. Exatamente. Eu acho que a gente estava nessa discussão da LGPD e veio a pandemia. Aí mudou o foco. A pandemia ficou muito Mudou pior. a chave, né? Pô, É isso, eu acho que foi a isso. gente passou um pouco disso. E eu nem vejo, assim, tenho até medo de dizer, né? Aqui, ainda mais sendo gravada, mas eu não vejo muito. Eu acho que então tá tudo certo, as empresas de fato fizeram, porque nem por cliente, eu lembro que eu tinha um receio de falar, mas o cliente vai poder pedir seus dados, o cliente vai poder pedir. Eu juro que eu vi uma ou 2 vezes algum cliente que mandou um e-mail e falou, eu não quero, por favor, cancele o meu e-mail. E assim, ok, você recebe, vai por e-mail e fala, não, você não vai ter mais, então você deixa de assinar a nossa newsletter. Ok, tá certo, combinado. Mas assim, isso um caso ou 2, então... Agora, você é uma líder, uma liderança feminina, né, que é visualizada pelas pessoas como uma fonte de inspiração no seu trabalho, no que você vem desenvolvendo, estruturou o departamento jurídico lá da Zara, hoje está numa das maiores empresas, provavelmente não só do Brasil, mas da América Latina, em portfólio de marcas. O que você diria especificamente para a mulher líder, em termos de desafio e em termos também de capacidade e de mostrar esse trabalho que você está fazendo e inspirando tantas mulheres no nosso país? Boa. Uma pergunta difícil, mas muito importante, né? Eu acho que o que eu vejo, tá, para mim, a experiência, a maturidade ajuda a gente enxergar melhor ou de forma diferente várias coisas. Eu acho que toda mulher, né, passou, toda mulher em qualquer tipo de trabalho, principalmente no mundo corporativo, passou ou vai passar. Eu digo, infelizmente, eu espero que talvez as nossas filhas não, né? Mas hoje eu acho que toda passou por alguma situação, alguma coisa desconfortável ou alguma coisa que se sentiu que poderia ter sido diferente ou foi desmerecida. Eu acho que isso tá um pouco, infelizmente, né, intrínseco à nossa cultura, enfim, à nossa sociedade. Mas hoje eu já vejo de forma diferente, né? E nada como o amadurecimento. Eu acho que é importante a gente se posicionar, é importante a gente dizer, ser sincera, né? Eu acho que às vezes a gente acaba tendo muitos receios, muito medos. Eu acho que com educação, com respeito, né? Eu sempre falo isso para o pessoal que trabalha comigo. Eu acho fundamental a hierarquia. Eu sempre respeitei, eu acho que ela é importantíssima. E tem formas de você dizer para uma pessoa, eu não concordo ou não, calma, vamos conversar de outro tema, isso eu não estou gostando. Isso é importante, né? Que você está trazendo aqui para a mesa a questão do valor respeito. Exatamente. Né? E acho que a gente, de vez em quando, está tendo de certa forma, uma transgressão daquilo que é o respeito. Sim, que a gente tem que ter, é o mínimo, né? Na que hierarquia, seria o mas mínimo. a gente tem que ter com qualquer pessoa, né? Isso, fundamentalmente com qualquer pessoa. E eu vejo que, infelizmente, para a mulher, às vezes acaba sendo mais pesado mesmo. Mais pesado no sentido de que... e eu faço... hoje eu faço essas análises de situações que, na época, eu nem vi dessa forma, mas eu falo, poxa, será que se fosse um homem sentado naquela mesa de teriam reunião, agido com ele dessa forma? Então, essa é uma pergunta que eu acho que toda mulher, e eu acho que eu posso fazer aqui, iria todo mundo responder, sim, se você refletir, será que o e-mail teria sido igual, naquele mesmo tom, se eu fosse um gestor homem? Então, assim, eu acho isso triste, mas eu acho que são formas que a gente também tem que se impor. Então, a gente tem que começar a mostrar, faz parte. Eu acho que a liderança feminina, nós, mulheres, eu acho que a gente vai ter que passar por isso, por situações, aprender com elas, né? O mais importante, não replicá-las, óbvio, porque às vezes também acontece da gente ver vindo também de líderes, mulheres que às vezes também... E eu nem julgo, nem culpo, porque eu falo, às vezes a gente está tão na nossa Patrícia, experiência... é um pouco disso, até identificar que aquele ato ali... Exato, ele é um exato. ato
ou machista, ou um ato discriminatório, seja também de qualquer outra natureza. Mas, assim, minha percepção de que a gente está avançando. Sim, sim. Quando eu comparo o cenário de quando eu entrei no mercado de trabalho e o que eu vejo hoje, eu acho que a gente avançou. Total. Temos muito a avançar. Total. Temos muito a avançar, mas eu tenho o sentimento de que a gente está avançando. E eu vejo muito do que a gente estava falando um pouco antes. Essa nova geração, às vezes, ela me inspira, principalmente nessa nova geração feminina. Porque eu, às vezes, olho para as meninas que trabalham comigo, eu falo meninas, enfim, não é num tom irônico, eu acho carinhoso, porque tem gente que não gosta de ser chamada de meninas, mas para mim elas são meninas, né? Elas têm até algumas a metade da minha idade, então são meninas. E eu gosto muito do jeito que elas se impõem. Eu queria ter sido assim, mas a minha geração não foi. Então, eu vejo isso muito positivo e eu dou força, eu elogio, eu falo, tá certo. Às vezes, você faz um reparo, fala, calma, senão você pode parecer muito ansiosa, muito... Mas eu acho, ou seja, isso é positivo, a gente já mudou. Então, ter voz, né? Exatamente. Eu acho que hoje elas estão mais empoderadas. Hoje, essa geração feminina já vem um pouco mais preparada e eu acho isso fantástico. Então, isso mostra que a gente está num caminho para evoluir. Comprovam que as mulheres estudam mais e mais mulheres estudam do que homens. Então, esse espaço ele tem que ser por uma questão de meritocracia. Sim, e é uma questão de respeito. E eu sempre falo, quando eu falo de liderança feminina, eu gosto muito de pontuar as lideranças masculinas que também vêm desconstruindo, porque é muito difícil. E tem pessoas que eu já conversei, colegas ou chefes que foram mais próximos, que não sabe realmente o que está fazendo, né? Não sabe que fez algum. Então, hoje, às vezes, a gente tem uma abertura e fala, mas, pô, que brincadeirinha sem graça. Ou, e eu gosto quando eu vejo um colega, né, um homem, um líder que se preocupa, ou que quer ouvir, que quer entender, porque eu acho que esse é o caminho, é desconstruir também pelo lado da liderança masculina. Ou seja, eles têm que entender também um pouco, eles têm que rever. Às vezes a gente faz coisas sem saber, ou foi da nossa geração, é cultural, é tal. Vamos despertar a sensibilidade, né? O letramento para entender a situação. Bom, tá ótimo o nosso papo aqui. Eu tenho pergunta para a gente poder conversar um dia inteiro. Mas o que a gente pode... A gente vai chegando ao fim do nosso podcast aqui. O que a gente pode esperar? O que você imagina que vão ser os maiores desafios que a gente vai ter no mundo corporativo e em rede de franquias para os próximos anos aqui no país? Ai, difícil. Eu acho que essa... Bom, acho que... Não sei se eu diria... Eu acho que a inovação toda, a transformação e toda essa onda que a gente vive de tecnologia, inteligência artificial, enfim, tudo isso eu vejo como desafio. Eu acho que pela minha geração, para mim é um desafio. Eu até não é uma coisa que eu confesso que eu tenho que aprender mais, né? Eu tinha um chefe que sempre brincava com a gente. Ele brincava porque sabia que eu não gostava. Ele brincava e falava, vocês sabem que daqui a uns anos vocês não vão estar mais aqui, né? Vão ser 2 robozinhos que vão estar sentados aí no jurídico. Porque vai mudar, porque agora você vai fazer a peça, vai fazer o contrato. E eu sempre fui reticente a isso. Eu falei, não vai, né? Eu sempre fui aquela que falei, não vai, não. Todo mundo vai precisar de um advogado. Então, assim, isso me assusta um pouco. Eu acho que esse é um desafio que eu acho que tem coisa muito boa. Eu já estou abrindo a minha mente, porque a gente tem que abrir, né? E eu já vejo muita coisa positiva. Mas eu também ainda defendo que, se você quer ter uma estrutura segura, enfim, se você quer ter um respaldo em questão de riscos, obviamente você vai ter que ter um advogado capacitado ali, ainda que tenha um robô maravilhoso que faça o seu contrato. Eu acho que a gente tem 2 aspectos aí. Primeiro, que é o relacional. Sim. Né? A máquina vai só se relacionar com a máquina para que a gente vai existir. Não, a gente vai precisar ter um aspecto relacional. E o segundo aspecto é que eu acho é que o papel do advogado está mudando. Ele está deixando de ser um processador de texto, mas ele tem que saber utilizar a tecnologia com conhecimento de base. Pensar fora da caixa e já tem que... A gente tem implantado, a gente criou um núcleo de estudo e a gente trabalha com todas as áreas e faz treinamento toda semana de implantação de tecnologia artificial.
E o que eu tenho, a pergunta que eu sempre faço quando vem a peça e tudo é, a primeira é, já revisou no chat se não tem erro de português? Porque isso já me economiza bastante tempo. A segunda é, legal, tá bacana, mas me diz aquilo que o chat não tem condição de dizer. Exato. O que ele não tem exatamente capacidade de isso. dizer. Me mostra e me explica qual é o raciocínio que você está construindo para poder conectar essas ideias. Exato, E exato. isso a gente vai ter, a Você gente vai buscar no precisar. livro. Não tem jeito, né? Eu estou tendo que reensinar a manusear livro, mas não dá para ser tudo ou nada. Isso a gente precisa colocar a tecnologia para trabalhar para a gente, com a gente. Exato, é isso, é junto, é junto. É junto. É um Eu trabalho falo que conjunto. a analogia que eu faço é, eu trabalhei em máquina de escrever. Já era elétrica, mas era de escrever. A gente migra para o computador e vai para o Word. A ferramenta é outra. É outra. E o que eu estou falando? Olha, a tecnologia é uma ferramenta que a gente precisa utilizar para a gente poder entender, mas com muito cuidado, porque senão a gente padroniza até o nosso comportamento e toda a sociedade quando a tecnologia. E isso não pode acontecer. Exato. Né? Mas eu acho que trabalhar esses dois, eu também concordo com você que esse é um grande desafio que a gente tem Sem dúvida. pela frente. Sem dúvida, esse eu acho que seria o maior. Eu acho que tem outros pontuais, eu acho que a gente tem empresas aí, principalmente pós-pandemia, tendo que se reinventar. Eu acho muito importante esse amadurecimento, que eu acho que esse vem junto com... São dois desafios macro, com a nova geração, né? A gente não pode parar, a gente não pode fingir que não estamos vendo. Eles são diferentes mesmo, né? A gente vê... Eu já falei com você sobre isso. Tem um aluno meu que eu falo, eu quero que você escreva na aula, então feche os notebooks. E é um terror, né? Porque eles querem, eu não sei, eu digito muito mais rápido, professora, no note. Tá bom, mas aqui você vai aprender a escrever com a caneta. E aí eu acho que é uma força mesmo nossa, é um desafio. Porque eu não acho ruim que eles estão muito mais avançados, mas eu também acho que a gente não pode perder essas noções, esses valores, ou seja, a escrita, né? A gente não fazia trabalho no papel, e até ao para maço, exercer, sei lá qual era o nome. todas as faculdades cognitivas. Isso te dá escrever, raciocínio. ouvir, exatamente. ver, te ajuda a interpretar melhor. Utilizar todos os sentidos para adquirir e reter o conhecimento. Esse, sem dúvida, é um desafio enorme. Doutora Patrícia de Oliveira Castro e Serpa. Nome Isso comprido. é nome de princesa. E olha que eu já tirei um, hein? Quando eu casei, eu tirei um, porque senão ia ficar muito extensa. Olha, muito obrigado. Obrigada, Nossa, eu tenho certeza Caio. que as pessoas vão se deliciar com esse Que podcast. bom, A gente tomara. falou de direito do trabalho, a gente falou de LGBT, a gente falou de rede de Eu já quero mais um para falar dos temas que não couberam. Não couberam, né? Mas que bom. É bom assim, Que quando bom. a gente tem muito muito conteúdo para poder transmitir. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, fez sentido para vocês? Tenho certeza que fez, né? A gente sai dessa conversa aqui com insights muito valiosos. Siga a gente no nosso canal para você ter mais conteúdo como esse e a gente vai ajudar você a desenvolver o seu lado empreendedor. Obrigado, doutora. Obrigada.